Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Sou o pastor Iago Martins e você está no meu porão. Vou ver se engrena aqui esse negócio de gravar no porão, tá? Tá com mais eco que o normal? Tô achando que tá com mais eco do que o normal. Assim, oi, ei. Tudo bem, daqui a pouco eu coloco, vou achar tapete pra colocar aqui, Gabriel Tuller. Você tá no Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas. Hoje eu recebi perguntas... Esse Pergunte ao Pastor vai ser um grande desafio, tá? Esse é o Pergunte ao Pastor Challenge. Eu fui enquadrado, certo? Nesse Pergunte ao Pastor, porque eu recebi perguntas dos professores, dos coordenadores, dos funcionários da Escola Convergência. Se mês passado a gente teve um Pergunte ao Pastor com perguntas dos alunos da Escola Convergência, agora eu vou responder perguntas de professores. Eu vou me dar mal, eu acho. E aquele negócio, não sei quais são as perguntas, vou lê-las de improviso, tentar responder de improviso, vamos ver o que é que sai dessa maravilhosa conversa aqui. Lembrando que a Escola Convergência é uma escola que eu sou um dos professores e que tem um time de professor maravilhoso para poder lhe auxiliar no processo de se aproximar mais do Senhor Jesus. A Escola Convergência tem alguns cursos como Doutrina e Devoção, como a Escola de Pregadores, e as matrículas desse semestre estão se encerrando. As aulas já começam agora dia 7 de outubro. E o que é que você está esperando para fazer parte do time da Escola Convergência? Olha que eu já participei de muitos ambientes educacionais e a qualidade do que eles entregam em termos de vídeo, em termos de mentoria, em termos de estrutura, é um negócio ímpar. Então não perde tempo, vai no link da descrição, vira um dos alunos da Escola Convergência, vira meu aluno e aluno de outros professores que você já conhece muito bem aí do mundo da teologia. Dito isso, bora pro Pergunte ao Pastor de hoje. O link tá aí na descrição. Jesus estudou uma vez que ele era chamado de Rabi e tinha discípulos. Rapaz, essa pergunta aqui é interessante, hein? Porque ela passa por parte do desafio que é entender a encarnação. A encarnação é intelectualmente difícil de compreender. Como é que um ser infinito, um Deus totalmente infinito, encarnou? O que a gente sabe, a partir do relato de Lucas, é que Jesus aprendeu, certo? Jesus não nasceu onisciente, em certo sentido. Ou ele nasceu onisciente, ele tinha uma potencialidade de onisciência que não era ato de onisciência, que aí é uma questão mais filosófica difícil, ou seja, ele poderia manifestar a sua onisciência se ele quisesse, mas ele não manifestava essa onisciência, ou seja, no Cristo encarnado, atributos do Cristo não encarnado, da divindade plenamente expressa, estavam nele em potência, mas não estava sempre expresso em ato. Ou seja, se ele quisesse, ele manifestaria a sua onipotência, mas ele prefere conscientemente não fazê-lo. Mas o quão consciente o Cristo bebê era da possibilidade de manifestar em ato aquilo que lhe era potência? Não tem como saber, meu patrão. A gente não tem essas informações. O que a gente tem é Lucas dizendo que ele cresceu em sabedoria, ele cresceu em conhecimento. Ou seja, Jesus encarnado tinha uma quantidade de conhecimento e essa quantidade foi se manifestando e crescendo. Tá no texto bíblico, não sou eu que estou dizendo. Então Jesus aprendeu a andar, Jesus aprendeu a falar, Jesus aprendeu sobre a palavra de Deus. Uma vez que esse Deus escolheu encarnar, ele voluntariamente passou por algumas das limitações comuns da juventude, da vida comum. Jesus teve que estudar? Provavelmente sim, porque era comum que as crianças judias estudassem. Então provavelmente Jesus participou de ambientes educacionais judaicos. Mas nós temos relatos já nos evangelhos de que muito cedo Jesus já ia para o templo discutir com os mestres da lei e colocar os mestres da lei no bolso. Então, em algum momento já ali na infância de Jesus, se expressou nele, se manifestou nele de forma muito particular essa capacidade de compreender as coisas de Deus de um modo que não era natural a qualquer ser humano, já como parte da expressão de sua divindade. Eu acho que isso é o máximo do que nós temos na revelação, certo? Para além disso, já é especulação. E aí a gente pode especular, não tem problema, mas eu não vou especular no YouTube, porque aí fazem o corte e dizem que eu sou herege, sei lá. Mas especular, podemos especular. Mas eu acho que o ideal é a gente não ir muito além daquilo que o texto bíblico revela pra gente. Pastor, como foi sua primeira pregação? Você se lembra qual era a sua maior dificuldade? Eu lembro, minha primeira pregação, de fato, foi num culto de oração, na igreja que eu me converti, foi em Hebreus capítulo 11, e eu li o sermão inteiro. Escrevi o sermão e li ele inteiro. Provavelmente foi uma porcaria, provavelmente foi um sermão muito ruim, mas eu lembro exatamente do que eu preguei. Tudo bem aí? Não, tudo bem, é porque o som aqui embaixo parece que tá tendo uma confusão em cima. Essas casas de madeira, a impressão que dá é que elas vão cair na cabeça da gente. Eu não entendo como é que o americano faz casa de madeira. Casa de madeira. O teto todo é madeira. Madeira. Beleza, as casas não estão caindo, né? Show de bola, a arquitetura americana tá funcionando pra eles. Mas pensa nas casas que estrala. Estrala demais essas casas. Você tá aí embaixo, meu irmão. Você ouve a casa inteira em cima. Parece que tem uma pessoa dentro da minha casa todo dia. É por isso que tem tanto filme de casa mal assombrada aqui nos Estados Unidos. Porque tinha que vir daqui. Os vídeos de casa mal... Os negócios de casa mal assombrada mesmo. Porque as casas tudo estralam o tempo todo sem parar. É coisa de maluco, assustador. Mas preguei sobre Deus não se envergonhar
de ser chamado nosso Deus. Não é isso que o texto diz? Não é que, por causa da fé daqueles homens, Deus não se envergonhava de ser chamado seu Deus? E a minha pergunta no sermão era essa: será que Deus se envergonha de ser nosso Deus por causa da nossa falta de fé? Foi basicamente essa a grande mensagem do sermão, mas foi muito ruim. Minha maior dificuldade, cara, era tudo, tá? Eu não entendia bem o texto, eu não conseguia fazer exegese de nada. Eu não entendia nada de hebraico, eu não entendia como comparar traduções, eu não entendia nenhuma das línguas originais, eu não tinha muita capacidade homilética. Eu estou pregando há muito tempo, gravando vídeo pro YouTube há 10 anos. Olha minha dicção como já não é das melhores, né? Então imagina a dicção do Iago adolescente lá de 16, 17 anos, trazendo o primeiro sermão dele. Minha dicção já era uma porcaria daquele período. Por isso que a gente tem hoje no Mundo Cópia o narrador. Sabia que agora do canal do Mundo Cópia, aqui a gente vai, ó... TDAH total. Eu não tenho TDAH, mas ó, vários assuntos. O canal do Mundo Cópia, agora eu não sou mais o único narrador do Mundo Cópia. Sabia disso? Temos agora Marco Ribeiro, que é o narrador do Woody, é o narrador do Homem de Ferro, do Tony Stark, e agora é narrador também do Mundo Cópia. Saiu ontem um episódio lindo, tocante, emocionante, vários comentários de gente falando sobre o efeito Mundo Cópia, que é chorar assistindo o vídeo. Um material sobre tristeza e isolamento, trauma, depressão, baseado num desenho de criança, Bluey. Tá lá, narrado pelo Marco Ribeiro, voz do Tony Stark. Tuller, toca 3 frases aí pra arrepiar o povo. Você já sentiu as trevas te puxando? Já lidou com a sensação de ter seus sentimentos tragados em um tipo de buraco negro? A escuridão tomando conta da alma, mesmo rodeado de quem quer te dar alegria? Então vai lá, canal do Mundo Cópia, se inscreve, estamos voltando com força total, link na descrição, corre lá. Minha dicção é uma porcaria, a dicção do Marco Ribeiro é muito boa. E o Marco Ribeiro é pastor, né? Então, no Rio de Janeiro. Então, assim, eu queria ouvir o sermão do Caba. Deve ser um sermão muito bem expresso, né? E essa é uma coisa importante, tá? Ter uma boa dicção, saber falar direito, saber se expressar bem. Tudo isso é importante pra gente poder pregar. Por isso que a escola de pregadores lá da Convergência é uma boa pedida aí pra ajudar você que tem que aprender a pregar melhor. Mas eu acho que tudo é questão de experiência, né? Tudo é treinamento e experiência. Se você tem muito treinamento e nenhuma experiência, cara, às vezes não vai, né? Você não aprende a nadar num curso online. Não tem curso no Hotmart de natação, eu acho. Então assim, você não aprende a nadar online, você tem que nadar entrando na piscina. Você pode ter muito treinamento, mas nenhuma experiência. Você vai nadar mal, você vai pregar mal. Ou você pode ter muita experiência e nenhum treinamento. Às vezes a experiência suplanta a falta de treinamento, né? Mas, né, o mais natural é que as coisas não sejam tão simples assim. O ideal é que você tenha essa confluência de treinamento e experiência para pregar melhor. O que a Bíblia quer dizer quando afirma que Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu? Ih, rapaz, isso aqui... Eita, que exegese difícil, viu? Difícil. Vai precisar de um de olho no texto, tá? Pra explicar esse versículo aqui. Esse texto tá em Hebreus 5, lá nos versículos 8 e 9. É uma tradução um pouco difícil do grego, tá? Nas leituras mais comuns em português, a ideia de aprendeu traz a ideia de que Jesus recebeu um conhecimento novo por meio do seu sofrimento. E que então ele aprendeu a obediência. Ou seja, Jesus não conhecia a obediência, então aprendeu como obedecer porque sofreu. Mas uma tradução mais acurada do grego tem que considerar que aprendeu aqui não significa o recebimento de um novo conhecimento, como se Jesus não soubesse como é obedecer e que por isso precisou aprender a obedecer. Um sentido possível no grego é a ideia de que ele experimentou, certo? É uma ideia de aprendeu experiencialmente. Ele participou de uma experiência que ele não tinha participado. Então, não é a ideia de aprendeu mentalmente, mas a ideia de que ele experimentou uma coisa que ele não tinha experimentado anteriormente. Ou seja, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, poderia ser traduzido como o sofrimento lhe levou a experimentar a obediência, ou a sua obediência lhe levou a experimentar o sofrimento. Ou seja, o resultado do aprendizado que se deu pelo sofrimento e pela obediência foi justamente essa perfeição e a sua nomeação como sumo sacerdote dentro do contexto do que vem à frente. A confusão vem justamente da ideia de que ele foi aperfeiçoado, né? Que também é outra tradução complicada porque é um termo teológico muito complexo no livro de Hebreus. Em Hebreus, a ideia de ser aperfeiçoado não é a ideia de ser melhorado, mas é a ideia de ser qualificado como perfeito. Ou seja, Jesus foi considerado perfeito para ser sumo sacerdote porque por meio de sua obediência experimentou o sofrimento, o que não acontecia com os sacerdotes do Antigo Testamento. É uma tradução bem complicada porque o grego de Hebreus é um grego muito rebuscado, é talvez o grego mais difícil de todo o Novo Testamento e tem uma complexidade teológica muito grande. Hebreus é um livro muito difícil. O pessoal costuma dizer que Romanos é o livro mais difícil. Cara, Hebreus é muito mais difícil que Romanos, justamente por causa do tipo de grego que tá ali, tá? Muito boa pergunta e muito difícil, tá? O pessoal aqui da Convergência tá me enquadrando legal. Socorro. Se Deus é soberano sobre todas as coisas, como lido com a ideia de sofrimento contingente? Aqui, sofrimento contingente do próprio Deus, que Deus sofre. Se é em Cristo Jesus, a gente já respondeu sobre ele participar da natureza humana. Se é sobre o próprio Deus, Deus sofre porque Deus soberanamente escolhe participar relacionalmente da sua criação. Tá? Tem um vídeo inteiro aqui no canal chamado Deus Sofre, Deus Tem Sentimentos, em que a gente argumenta sobre como a gente interpreta a ontologia divina em seu relacionamento com as emoções. Deus tem emoções? Deus tem sentimentos? A gente responde tudo nesse vídeo. Se você quiser saber mais, vai lá
que já está respondido. Você acha que os cristãos estão atrasados no diálogo entre fé e psicologia? Estão sim, tá? Os cristãos estão atrasados principalmente porque os cristãos não conhecem psicologia. Então, como os cristãos não sabem o que é psicologia direito, esse diálogo tá muito fraco ainda, tá muito enfraquecido. Um diálogo muito, muito ruim, muito bobo até, muitas vezes. Os nossos melhores pastores falam besteira sobre psicologia, tá? E o motivo é muito simples, gente. Psicologia é uma área do conhecimento, é uma ciência. Então, sabe, quando a gente vê um ateu falando de Bíblia, a gente às vezes sente uma vergonha alheia, porque o cara não sabe nada de Bíblia. É o que os psicólogos sentem quando vê pastor falando de psicologia, tá? É vergonha alheia. Eu posso falar isso porque eu tenho pós-graduação em psicologia e neurociência. Eu não quero dar carteirada de ter uma pós-graduação em psicologia e neurociência, sei tudo. Não é isso não, mas assim, é uma área do conhecimento que eu tenho alguma familiaridade acadêmica. Eu tenho um treinamento técnico em neurociência e psicologia aplicada. Mesmo sem ser um bacharel, eu já sei que a maioria dos pastores não fazem a menor ideia do que estão falando quando falam de psicologia, porque eles não estudaram psicologia. Eles nunca leram um livro de psicologia. Eles só leram as críticas que o John MacArthur, que o Jay Adams, que alguém da área do aconselhamento bíblico fez contra a psicologia. São críticas extremamente bobas, baseadas em certos truísmos. Mas a Bíblia é suficiente ou não é? Porque, sabe, essas grandes bobagens. O cara vê um vídeo do Mocelin e acha que entende alguma coisa sobre psicologia e não entende. Aí tá lá os Mocelin da vida fazendo vídeo, fazendo um monte de citação de gente criticando a psicologia, que ele tirou de um manualzinho do John MacArthur dos anos 90. Entendeu? Nunca leu uma fonte primária crítica de fato, né, da psicologia. A gente está extremamente atrasado. E isso é muito triste, porque existem muitas críticas a serem feitas à psicologia, certo? Existem muitas críticas boas, a questões mais sociais, a questões técnicas, a questões dos movimentos, a questões da terapia. Existem muitas críticas que podem ser feitas. E a gente acaba tendo que perder tempo lidando com um monte de argumento bobo que tenta fazer a psicologia parecer uma coisa que é do diabo, que não é científica. Tem muitas correntes da psicologia que não são científicas. Mas nem sempre precisa ser científico. Eu prefiro que seja, mas nem tudo que envolve o relacionamento humano é necessariamente conhecimento científico. Mas eu, que sou um adepto da psicologia científica, prefiro muito mais, entendo que existem muitas questões científicas relacionadas à mente e ao comportamento humano, que essa galera muitas vezes fala um monte de besteira sem saber do que tá falando, tá? É triste, a gente tá muito atrasado nesse debate quando a gente fala de Brasil, principalmente. O debate dos Estados Unidos é um pouco melhor, mas quando a gente fala de Brasil é coisa de chorar, de ruim. A quem o texto de Hebreus 6,4 se refere, convertidos ou não? Pode me explicar esse texto? É aquele texto de que, pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Esse é um texto complicado, porque é um texto que é uma dor de cabeça para arminianos e calvinistas. Sempre hebreus, né? Hebreus é o livro mais difícil do Novo Testamento. Para calvinistas é um texto complicado porque dá a entender que salvos se desviaram, abandonaram de fato a fé. Para arminianos é um texto complicado porque dá a entender que uma pessoa que largou a fé não pode nunca mais ser aceito na fé. Então a pessoa que largou a fé não tem mais livre-arbítrio? Não é? Como é que é isso? Uma pessoa que é problema para os arminianos. Então uma pessoa que é salva pode perder a fé? Pode perder a salvação? É um problema para os calvinistas. A questão é que esse é um texto um pouco complicado porque existem alguns elementos gregos aqui que são um pouco intraduzíveis. Que, se minha memória não me falha, é o uso de particípios de terceira variação. Terceira declinação? Terceiro grau? Eu esqueci agora. Quem vai melhor argumentar academicamente sobre esse texto é o pastor Rômulo Monteiro. Ele tem um livro chamado Caminhando na Perfeição. É um trabalho técnico, acadêmico, grego. Se você não sabe ler grego, nem compre. Nem compre, tá? É grego pra matar mesmo. Que vai argumentar justamente que esse é um texto que tá levantando um tipo de hipótese absurda, certo? Qual é a hipótese absurda que esse texto levanta? Os cristãos aqui, eles estão tentando criar um tipo de sincretismo religioso entre judaísmo e cristianismo. Então são crentes que creem em Jesus, mas que ainda seguem parte dos rituais judaicos. O autor dos Hebreus vai dizer, se você ainda está no judaísmo, se você ainda participa do judaísmo de alguma forma, você está esperando que o Messias venha. Mas o Messias, gente, já veio. Não vai vir um Messias de novo. Você não tem como expor novamente Jesus ao vitupério, porque ele já foi exposto ao vitupério. Então ele está justamente levantando uma hipótese para dizer, olha, pensa comigo nisso aqui. E mostrar que essa hipótese é completamente absurda. A hipótese que é levantada aqui é que algumas pessoas foram salvas, conheceram de fato a Deus, o Espírito Santo, a Cristo Jesus, então caíram, ou seja, voltaram para as práticas do judaísmo. Como é que essas pessoas vão ser salvas? Por quê? Porque se elas voltam para o judaísmo, estão esperando Jesus voltar. Mas Jesus não vai voltar. Então é impossível que ela seja trazida de novo para arrependimento, porque eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a vergonha pública novamente. Então essa é a linguagem sendo posta aqui. Se você é um cristão que está voltando para o judaísmo e esperando que Jesus venha de novo, você nunca mais vai ser salvo, patrão. Porque Jesus não vai vir de novo. Isso é um absurdo. Não dá pra viver desse jeito. O texto nos apresenta que ele tá levantando uma hipótese absurda, né? Uma redução ao absurdo argumentativa para mostrar para aqueles cristãos que não dava pra ser cristão e judeu ao mesmo tempo, no sentido religioso, não no sentido ético, obviamente dá. Mas o uso que ele faz dos particípios aqui, que é uma forma grega de colocar as coisas, estabelece a força gramatical deste argumento de que, na verdade, ele tá levantando uma hipótese que não é uma questão factível. É o Dr. Roque Albuquerque, num livro que ele escreveu, publicado pelo Peter Lang, é um material maravilhoso que avança. É muito bonito que um homem no Brasil tenha avançada compreensão do grego que a gente tem no mundo. Ele escreveu um material chamado Motion and Emotion, foi publicado em inglês, só tem em inglês, você não consegue comprar em português, em que ele vai justamente argumentar sobre a função do particípio no grego. É essa tese que o Rômulo desenvolve e aplica
em Hebreus aqui. Então assim, é sopa de letrinha, tá? Mas é a melhor argumentação que posso dar. Ele tá falando sim de crentes. Ele tá levantando uma hipótese absurda sobre esses crentes. Uma coisa que não tem como acontecer, justamente porque crentes não podem ir por esse caminho. E rapaz, tem uma pergunta aqui que é de professor parrudo, hein? Agora eu tô me tremendo aqui. Jesus não foi reconhecido fisicamente após sua ressurreição em várias situações, como quando foi confundido com um jardineiro por Maria Madalena, pelos 2 discípulos do caminho de Emaús, ou ainda por Pedro, quando o avistou assando peixes na praia. Isso nos dá base teológica para pensar que os corpos glorificados serão completamente diferentes dos corpos de hoje. Então, tem duas coisas a se considerar, tá? Primeira, sim, corpos glorificados serão diferentes dos corpos de hoje, certo? Corpos glorificados serão diferentes. Jesus não ressuscitou do mesmo jeito que Lázaro ressuscitou. Lázaro morreu de novo. Jesus ressuscitou já como uma antecipação da nossa glorificação. Isso está em 1 Coríntios 15. A ressurreição de Jesus é uma demonstração da ressurreição que nós teremos. Então sim, o corpo de Jesus já demonstrava aspectos de alguma forma de glorificação, que a gente não sabe exatamente o quanto ou como. Agora, também lembre que aquele era um mundo onde as pessoas não tinham Instagram, rede social, foto. Era um mundo em que as pessoas não sabiam a aparência de seus reis, por exemplo. Muita gente nunca tinha visto o rei deles, porque o rei aparecia e aí, como é que é a cara desse rei? Você via ele de longe e era isso. Muita gente não sabia como era o rosto do rei. Então muitas pessoas talvez não soubessem qual era o rosto de Jesus. Muitas pessoas viram Jesus assim, face a face de perto, uma dúzia de vezes na vida, não é? Em 3 anos, você tinha muitas pessoas que não sabiam exatamente como era o rosto dele, a aparência dele não era uma coisa que se manifestava diariamente, todos os dias. Era um povo muito mais oral do que visual nesse sentido. Então, a confluência dessas duas coisas faz com que algumas pessoas não reconhecessem de fato que era Jesus que estava falando com elas. É correto usar a parábola do rico e do Lázaro para explicar a experiência após a morte? Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que Jesus conta parábolas que geralmente refletem fatos da realidade. Essa seria a primeira parábola de Jesus que não refletiria nenhum fato da realidade. Jesus montar um tipo de cenário pós-morte falso, fictício, totalmente fantasioso para contar uma parábola e chegar a uma conclusão de como a gente deve viver, para mim é uma coisa meio absurda, tá? Sim, normalmente todas as parábolas de Jesus demonstram, né, argumentos factíveis sobre as coisas, não coisas completamente novas e sem base na realidade. Alguns tentam argumentar que não, porque a parábola de Jesus demonstra um inferno literal, demonstra pessoas indo para o céu e para o inferno já imediatamente depois da morte. Então, para alguns grupos cristãos, isso é um problema porque vai contra a doutrina de suas igrejas, né? Que acreditam em sono da alma, que não acreditam em inferno e tudo mais. Então tem que fazer esse texto não parecer aquilo que ele muito obviamente parece. Agora tem pergunta aqui do pessoal da Venezuela aqui, hein? Porque não sei se você sabe, Escola Convergência também tem cursos em espanhol. Recebi a pergunta aqui. Eu não sei falar espanhol, gente. Vou tentar aqui, hein? Como é a relação entre el amor de Deus e sua ira santa, que manifesta sua justiça? Isa, meu filho, não tem que corrigir meu espanhol aqui, amor. Tu fala espanhol melhor que eu. Eu acho que é como é a relação entre o amor de Deus e sua ira santa, que manifesta a sua justiça. Difícil, hein? Qual é a relação entre os atributos de Deus? Tudo emana do mesmo Deus. É uma relação de um amor e uma ira que provém do mesmo Senhor. Eu acredito que existe um amor que é dado de forma comum a toda a humanidade. A Escritura fala de um Deus que ama toda a humanidade. Então tem um amor que é dado a toda a humanidade. Esse amor que é dado à criação é dado ao mesmo tempo que Deus tem uma ira manifesta sobre a criação. Então Deus odeia, né, o pecado e os pecadores. Tá em Salmo 5, tá em Salmo 7, tá em João 3,36, tá em Romanos 9. Um Deus que odeia pessoas que escolhem o caminho do pecado. Deus odeia pessoas que ele também ama. Como é que isso é possível? Deus é um ser complexo que manifesta amor à sua criatura, uma criatura que ele também manifesta um tipo de ódio. Um ódio que é santo e puro. Quando nós somos salvos, então a gente escapa da ira. Então não existe mais ira de Deus para nós não estamos mais debaixo da ira. Então os filhos de Deus não recebem mais de sua ira e os filhos de Deus recebem um tipo de amor diferente. João vai dizer, veja com quão grande amor ele nos amou por sermos chamados filhos de Deus. Então, por sermos filhos, nós temos um tipo de amor que é maior do que o amor que é dado à criação e nós não temos mais parte na ira que ainda é dada à criação. Uma das maneiras que aprendi a respeito dos ensinamentos que Jesus faz acerca do sábado direciona ao descanso. Mas há algo além disso? A pergunta tem umas variações aqui. Como os ensinamentos acerca do sábado podem ser aplicados aos nossos dias, à nossa vida, à nossa igreja? Ou como você entende sobre guardar o sábado nos dias de hoje de maneira mais objetiva? Eu já respondi isso várias vezes em alguns vídeos, tá? A gente tem um podcast inteiro aqui, um baixo clero inteiro, sobre o sábado, onde a gente explica sobre como é que a gente interpreta o sábado. O melhor resumo que eu posso dar do argumento é que o sábado foi criado por Deus para manifestar a sua aliança com a criação, parece como o centro da aliança mosaica, e esse descanso sabático se expressa a nós na nova aliança através do descanso que temos em Cristo Jesus. É isso que Hebreus capítulo 4 diz, que nós encontramos o nosso descanso sabático em Cristo. Então, o nosso descanso está em Jesus. Qual é a principal aplicação, então, à nova aliança da lei do sábado da antiga aliança? Nós descansamos em Cristo. Descansamos de nossas obras em Jesus. Devemos guardar um dia? Não. Não tem nada no Novo Testamento que mande a gente guardar um dia. Paulo, em Romanos 14, vai dizer que aquele que guarda um dia, na verdade, é um fraco na fé. A linguagem é essa. É um fraco na fé aquele que precisa guardar um dia.
mas nós respeitamos aqueles que guardam um dia, tratamos com carinho, amor e tudo mais. Iago, o domingo é um sábado cristão? Não, nós não convertemos o sábado no domingo. Nós convertemos o sábado em fé em Jesus Cristo, em descansar em Jesus Cristo. O domingo é outra coisa. Tá? É um dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus. Nós não guardamos o domingo, tudo bem? Quem vai argumentar isso academicamente de forma muito boa é o Carson, no livro que ele editou, chamado Do Shabá ao Dia do Senhor. Lá tem uma excelente argumentação, inclusive é um livro publicado pela Cultura Cristã, que é a editora da Igreja Presbiteriana do Brasil, certo? Então vale muito a pena você conferir lá. Agora, existe um princípio de descanso no sábado? Eu deveria descansar uma vez por semana? Isso pra mim é uma aplicação muito secundária, não é? Eu acho que a ideia de descanso que tá em todo o Antigo Testamento, o descanso da terra, né, o descanso de si mesmo, não pegar a comida por outro dia, no sábado e tudo mais, tudo isso pode trazer um princípio muito prático, não necessariamente moral, mas há uma sabedoria aí de você ter que descansar. Você precisa descansar. Tem que ser uma vez por semana, então, tem que ser sempre no sábado, sempre no domingo. Isso é outra questão. A ideia é que existe um princípio aí de que descansar é uma coisa útil na sua vida. Descansar também foi um mandamento. A gente deveria também colocar o descanso como parte do modo como a gente glorifica a Deus. Mas não com a mesma rigidez legislativa que existia no Antigo Testamento, porque nós não estamos mais debaixo da aliança mosaica. Como podemos ser nova criatura se ainda temos a marca do pecado em tudo que fazemos? É porque por mais que nós sejamos nova criatura, nós ainda lutamos contra a velha criatura. E nós vamos sendo formados à imagem dessa nova criatura de glória em glória, vez após vez, não é? Nós ainda manifestaremos de forma plena aquilo que nós já somos posicionalmente em Cristo Jesus, certo? Existe uma diferença entre quem nós somos na nossa posição e quem nós já somos de fato. Posicionalmente já somos santos, mas na prática nós ainda somos pecadores. Nós nos tornamos cada vez mais santos à medida que nos aproximamos da imagem de Cristo, e nós encontraremos, não é, uma completa transformação em nova criatura quando encontrarmos Jesus. Nós caminhamos então nesse processo que já começou, mas que ainda não é plenamente completo em nós. Qual a sua opinião sobre a indústria da música cristã no Brasil, com o seu troféu Salvação e tudo mais? Premiar líderes e artistas cristãos é produtivo? Não parece existir um conflito entre a glória de Deus e a glória do homem? Qual o limite, então, entre o palco e o altar? Rapaz, essa pergunta aqui é porreta, hein? Vamos lá, eu lembro do primeiro grande troféu, da primeira grande premiação à música gospel no Brasil. Era o Troféu Promessas. Você lembra? Troféu Promessas da Rede Globo. Eu lembro que eu escrevi, junto com o Vinícius Mussuma Pimentel, um artiguinho lá pro Voltemos ao Evangelho, na época que eu era voluntário do Voltemos, e a gente juntos ali escreveu uma crítica à premiação do Troféu Promessas, né? E hoje a gente tem várias outras premiações por aí, né? O que é que eu penso sobre isso? É um problema, tá? É um problema. Por quê? Em certo sentido, seria ruim a gente criar um ambiente de reconhecimento para algumas figuras cristãs? Não seria, em tese, né? Então assim, a gente é uma editora e a gente vai fazer aqui uma premiação de livros, melhor livro de romance cristão, melhor livro disso, aquilo, tal, o que é que seja. Seria um problema a gente ter um momento para celebrar os nossos músicos, que legal. Em tese, não seria um problema. Qual é o problema? É que a execução da coisa é muito pior do que o princípio por trás da coisa. Por quê? Porque não é simplesmente cristãos celebrando a beleza, o sucesso, o que é que seja, que são coisas que podem ser celebradas, né? Mas é um tipo de massificação de uma cultura de celebridade aplicada à cultura gospel. Então, quando a gente encontra dentro desse ambiente de troféu promessa, qual é o nome? É Gerando a Salvação, que já é um nome horroroso, né? Gerando a Salvação. Quem é que gera a salvação? Né? Se não é o Espírito Santo. O nome do evento, isso é uma palhaçada. E sabe, você tem toda essa cultura neopentecostal, o pobre do Yudi vai lá, pede pra, vamos orar, né? Temos que orar. Aí a filha lá do neopenteca lá que cuida do negócio, que é, não sei se você sabe, o troféu é gerido por um movimento, um grupo neopentecostal dinheirista maluco, tá? Aí a mulher lá vai brigar com o Yudi, não precisa orar não, porque todas essas músicas vieram de oração. Ô, meu Deus do céu, né? Eu vou fazer isso agora, eu não vou orar mais não vou começar mais o culto com oração, porque tudo aqui, no sermão, eu orei no sermão, entendeu? A vida de vocês é de oração, não vamos orar mais. Qual é o limite disso aí, né? Coisa de maluco. E aí você tem assim, é um negócio meio anticristianismo, assim, sabe? É o oposto do princípio natural do que é o cristianismo. O que é o cristianismo? Se não carregar uma cruz, se não sofrer, se não abrir mão da riqueza e do luxo, abrir mão das posses em nome, né, dos pobres, dos necessitados. Aí quando você tem uma premiação dessa, que é simplesmente um mimetismo de cultura secular, isso é uma palhaçada, gente, entendeu? Pra mim, a gente tem que pensar no seguinte, ó. Vamos pensar no seguinte, certo? Existe a vida cristã, o cristianismo, os elementos espirituais de fé e tudo mais. E existe um modo como essa vida cristã acaba se apresentando dentro de uma cultura secularizada. Então, eu sou um pregador, certo? Sou um pastor de igreja. E eu tenho um canal no YouTube onde eu comunico os elementos da minha fé. A partir do momento que a pregação do evangelho, que o serviço do evangelho sai do ambiente eclesiástico normal e começa a tocar em ambientes extra-eclesiásticos que se adaptam a ambientes culturais distintos, como um canal no YouTube, existem elementos que não são os elementos eclesiásticos naturais e miscuídos nesse momento de pregação. Então, na minha igreja, não faria nenhum sentido eu ir pregar com a camiseta da Insider e fazer uma publi no meio do culto. Pô, isso é loucura, não faz nenhum sentido, pastor. Mas em um vídeo no YouTube,
É um vídeo do YouTube. Existe uma forma como a mensagem é afetada pelo meio. A partir do momento que eu me coloco no YouTube, você vai entender que quando você clicar no vídeo vai ter uma propaganda que vai aparecer ali de 2 segundos, você vai ter que pular. Isso acontece. Quando eu escrevo um livro, esse livro, ele vai para um papel, vai ter toda uma equipe de profissionais que vão trabalhar ali, vai ter salário de gente que é paga e tal. Esse livro vai ser colocado para ser vendido, certo? Ou se eu monto uma escola e existe um aspecto educacional, todas essas coisas vão para um ambiente de mercado diferente. Se eu faço uma premiação para as melhores escolas cristãs, isso faz sentido. Eu tô saindo do ambiente eclesiástico e entrando no ambiente educacional. Se eu faço uma premiação para melhor EBD, a igreja com a melhor escola bíblica dominical, isso começa a ficar esquisito, entendeu? Se eu faço uma premiação pro melhor livro de teologia sistemática do ano, isso faz algum sentido. Porque eu tô saindo do ambiente eclesiástico e tô discutindo elementos que entraram na cultura secular. E que aí faz sentido premiar aquilo que tá relacionado à parte mais mercadológica e secular da coisa. Se eu começo a premiar o melhor pregador do ano, a melhor pregação do ano, o melhor pastor do ano, aí eu tenho um problema. Uma coisa é premiar o melhor álbum de música cristã do ano. Isso pra mim não é um problema. Outra coisa sei lá, como se fosse premiar a melhor adoração do ano. Então pra mim tem que existir uma divisão muito clara entre o que é que a gente tá premiando aqui, o que é que a gente tá louvando aqui. Então se a gente consegue pensar nesses termos, pra mim, em certo sentido, haveria um espaço para algum ambiente de premiação cristã. Agora, a execução disso, quando tá atrelada a um contexto neopentecostal, de celebridade ou o que é que seja, sabe? É loucura, é loucura. Porque a gente deveria ser diferente do mundo, né? A gente deveria fazer as coisas de um jeito diferente. Por que a gente não faz alguma coisa que tenha um aspecto mais missionário, que tenha uma, sabe, que ninguém ganhe nada, que seja um jeito de chamar atenção pra uma causa, e tudo isso vira, sabe? E isso vira um jeito de servir a igreja, servir ao povo, sei lá. Você sabe que isso não é, né? É só uma premiação pra galera ganhar um pouco mais de destaque, ganhar seus prêmios, vestir uma roupa chique, aparecer na mídia. É sempre isso, gente. Não vai fingir que não é não. Não é não, a motivação é não é, deixa de ser trouxa, entendeu? Não seja trouxa. Você sabe que não é. É um ambiente altamente, é só mercado, tudo é produto, tudo é mercado, até Deus virou produto na boca de muita gente. Então assim, pra mim, existe um jeito de fazê-lo, existiria um jeito de fazê-lo, em que a gente separa aquilo que é eclesiástico daquilo que tá fora do ambiente eclesiástico, onde a gente consegue achar uma forma de fazer isso de uma maneira que passe uma mensagem poderosa pro mundo secular, de que nós não somos a mesma coisa, não estamos buscando a mesma coisa. Como fazer isso numa premiação? Sei lá. Não sei, por isso não faço premiações, não é? E que não seja atrelado a ambientes mercadológicos e dinheiristas do neopentecostalismo atual, né? Que aí ninguém tá nem aí pra isso. Tudo bem? Bom, esse é o Pergunte ao Pastor de hoje, com perguntas do pessoal lá da Escola Convergência. Aproveite para você não perder o período das matrículas e você poder ser um dos nossos alunos. Se você chegou aqui agora, não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Os links para tudo que você precisa vão estar aí na descrição e no comentário fixado. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.